tem para destacar para a imprensa acerca de todo esse trabalho que foi feito depois do crime e agora com a finalização do inquérito? Fique à vontade. Principalmente é importante ressaltar que eles foram indiciados em 4 crimes. Um deles, que é o líder, foi indiciado pelo crime de latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e associação criminosa. Os outros 2 comparsas, por latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Essa foi a tipificação individualizada de cada um. A minha primeira pergunta, doutor, qual foi a diferença que o senhor notou entre o primeiro depoimento e o segundo depoimento? Nessa última semana o senhor ouviu novamente os 3, né? O que foi que o senhor notou de diferente neles? O que foi que esse segundo depoimento foi importante para a construção do relatório do senhor? Na verdade, o primeiro depoimento, como estava na situação de flagrante, a gente tem que formalizar, eles ficaram bem à vontade. Meio que eles confessaram em partes, isso a gente já esperava que seria dessa forma, confessar em partes alguns crimes, e o restante da investigação que ia dizer quais eram as tipificações penais e quais condutas que eles incorreram durante todo o evento criminoso. E foi feito dessa forma, eles ficaram à vontade, reconheceram em partes as condutas criminosas e ao longo da investigação, principalmente no interrogatório feito novamente, visto que tinha muitas divergências entre os depoimentos, a gente conseguiu traçar toda a linha do que ocorreu na cidade de Quixeramobim no dia 16. Perfeitamente. Quer fazer alguma pergunta? Pode ser. Doutor William Lopes, em relação a essa pergunta que a comunidade com certeza gostaria de fazer ao senhor, a jovem Natane Alves, ela realmente sofreu violência sexual? O que atesta a PFOSSE? O que ocorre? Para responder essa pergunta, eu tenho que fazer uma explicação para vocês sobre o crime de estupro. O crime de estupro é um crime contra a dignidade sexual da vítima. Então, muito embora, aliás, de forma objetiva, a perícia constatou que não houve conjunção carnal, mas para o crime de estupro se consumar, não precisa haver a conjunção carnal, que seja o ato da brutalidade extrema, ou seja, ela ser deflorada. Não existiu isso, não houve, de fato, de forma objetiva não houve, mas houve o toque, ele segurou nela, ele foi surpreendido pelos comparsas em cima dela, o vestido dela estava levantado no momento que eles chegaram. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela situação de vulnerabilidade da vítima, dentro de todo o histórico criminal daquele indivíduo, que se dizia pastor, aquele falso religioso, o crime se consumou. A vítima estava vulnerável, totalmente submissa à violência física daquele indivíduo. Ele conseguiu submetê-la, teve uma luta corporal, mas no sentido de ela tentar sair daquela situação. No último momento, que ela foi a todo instante ludibriada por eles, principalmente por ele. E nesse contexto dos atos iniciais executórios, ele estava sozinho com ela. Ele falou para os outros que, eu vou levá-la para lá. Os outros não tinham conhecimento que o objetivo dele era violar ela sexualmente. E quando ele quando ele iniciou a execução, que consumou, quando ele tocou nela dentro daquele contexto, então esse ato aí já violou a dignidade sexual dela e já se consumou o crime de estupro. Mas ela não foi deflorada, não houve a conjunção carnal. Isso quem diz é a investigação. A perícia atesta elementos objetivos. A investigação concluiu que ele estuprou ela, por conta dessa diferença que a gente faz. É como se fosse explicando melhor para vocês, não precisa ter a conjunção carnal ou um ato mais extremo, de brutalidade mais extrema, para acontecer um estupro. Para mim, ali, naquele contexto que ela estava, para onde ela foi levada, qualquer toque que ele fizesse com ela era estupro já, consumado. Porque o objetivo dele, ele também já tinha demonstrado antes, dentro do carro, que iria fazer isso com a vítima. Deixou a entender, né? Fez alguns comentários
de cunho sexual dentro do carro. E quando a gente investigou a conduta dele pregressa, vimos que ele também responde por crime de estupro. Aliás, está sendo investigado. E é um sujeito extremamente degenerado. Vive em prostíbulos, com garotas de programa, bebendo, se drogando. Essa era a vida dele, totalmente desregrada. O que ele dizia, se dizia como pastor, é que na verdade era um lobo em pele de cordeiro. Aquilo era uma forma de enganar e manipular pessoas boas, que acabam fazendo doações, acreditando na história fictícia que ele passava principalmente para o povo evangélico. Doutor, os gritos da vítima, de acordo com informações extraoficiais, apontam já para o homicídio dela em seguida, durante essas práticas libidinosas citadas pelo senhor, no momento em que ele estava tocando a vítima? Ele estava por cima dela, ela estava em decúbito ventral, ele em cima dela, e ele começou a golpear ela, porque ela não tinha se submetido, tentou se safar, ela lutou pela honra dela. Nesse momento, os outros dois se aproximaram, estavam longe a cerca de 100 metros, eles se aproximaram, e o indivíduo, quando ele é um sociopata, ele é um maluco, quando ele é descoberto até mesmo por seus comparsas, ele age de forma extremamente brutal. Aliás, além do necessário, enfim, de forma... não tenho nem palavras para dizer o que foi que ele fez com essa moça, né? E ele já tinha golpeado ela, e ele determinou que os outros dois finalizassem. Ou seja, mata, mata, mata. Essas foram as palavras dele para os outros dois. Um entregou uma pedra maior para o outro, que golpeou a cabeça da vítima algumas vezes. A gente não conseguiu precisar quantas vezes, mas houve mais de um golpe. E ela veio a óbito. Assim, na verdade, já tinha se iniciado o crime de latrocínio e foi finalizado, né, a execução pelos outros dois. O que não exime da responsabilidade de ninguém, porque qualquer um daqueles indivíduos também, se quisesse ter intervindo para não fazer com que a vítima passasse por isso, teria feito. Então nem um coitadinho não. Aqui é só uma questão de individualização das condutas. Mas todos merecem a pena máxima, uma pena que sirva de exemplo para que algo dessa natureza nunca mais aconteça. O que aconteceu com essa jovem foi algo sem precedentes. Doutor, o falso pastor, né, o Francisco Márcio Freire, ele foi intitulado, né, o líder dessa ação contra a vítima, né? Ele pegou mais os processos mais que os outros por conta dessa atuação dele, não é isso? Ele foi indiciado, além dos outros crimes, pelo estupro, porque a iniciativa, a execução, a premeditação, levar para aquele local, ele já conhecia aquele local, ele já tinha enganado as pessoas da comunidade de Laranjeira, da localidade de Laranjeiras. Ele já conhecia a localidade, então? Já sabia que, dobrando para a direita, era um local mais ermo, onde a vítima não ia ser encontrada com tanta facilidade. Por isso, da questão da ocultação do cadáver também, que eles vão responder, isso em conjunto, né? Mesmo que de forma temporária, a justiça, a polícia, a família ficou sem ter conhecimento do corpo da vítima. Então, já mesmo de forma temporária, caracteriza o crime de ocultação de cadáver. Então, ela estava a 100 metros da cerca e a cerca é a 400 metros da via. Um local que ele sabia que ninguém andava para aquele lado. Então, a diferença do indiciamento foi por isso. Porque a questão do estupro partiu dele, daquele degenerado, daquele bandido. Doutor, era possível ver no relatório algumas das partes que já foram divulgadas, assim, muito dessa cabeça doentia desse Márcio, né, que se passava por esse pastor. Pelos anos de experiência que o senhor tem na Polícia Civil, o senhor já tinha se deparado com alguém que tivesse esse pensamento tão doentio dessa forma? Não, nem próximo disso. Cara extremamente maquiavélico, tentava enganar até os comparsas de crime. E para você ter uma ideia, ele só saía para os prostíbulos só. Ele enganava os caras, deixava os caras em casa, passava 2 dias sumido,
estava gastando o dinheiro que eles também ganhavam para ele com garotas de programa, drogas e bebida. Às vezes eles utilizavam junto, mas a maior parte dele era com garotas de programa, que ele passava o tempo e gastava seu dinheiro. Então um indivíduo totalmente degenerado mesmo, só que capaz de enganar, manipular, extremamente maquiavélico. Ele provavelmente estava pregando a palavra aqui e o pensamento dele era como ele ia fazer algo de ruim para quem ele estava conversando, né? E ele viu naquela vítima, infelizmente, né, pessoa boa, sem... como é que eu posso dizer? Sem maldade, né? Pessoa sem maldade, não esperava que um ser humano fosse capaz de tamanha brutalidade com ela. E ele viu naquela pessoa uma pessoa vulnerável para ele fazer e submeter a qualquer ato que ele quisesse. Por isso que depois do assalto, no caminho ele foi mudando também o ânimos e fez alguns comentários. E lá ele tentou violá-la de forma mais brutal. E consumou com toque, por isso que ele vai responder pelo estupro consumado. Mas não houve a violação porque ela lutou pela sua vida. Por que não os outros dois, doutor, também? Porque não teve o ajuste. Isso foi coisa da mente doentia daquele cara. Não teve o ajuste. O ajuste foi com assalto e para executar a vítima por conta do reconhecimento posterior. Eles deixaram isso bem claro. A questão do estupro foi único e exclusivamente dele. Então a gente tem que fazer essa individualização. A gente investigou tudo. Até aquela questão que tinha, que também era uma dúvida da gente, se ele estava falando no seu interrogatório primeiro, se ele estava com a dívida mesmo. E de fato ele estava com a dívida. Sabe aonde? Num prostíbulo. Ele tinha empenhado um carro velho que ele tinha lá, um Fiesta. Você vê até nas redes sociais dele a foto do Fiesta. Por drogas, bebidas e mulheres. Garotas de programa. Ele ficou com a dívida lá aproximadamente de R$4.000, deixou o carro, por isso que ele veio para Quixaramobim, para fazer pedidos, pedir esmola e também para cometer o assalto, para resgatar o outro carro dele. Então a gente fechou toda essa questão de circunstâncias diretas e indiretas do crime. Doutor, a pergunta que não quer calar, quando eles, após o crime, né, eles vieram pela estrada da Juatama ou vieram pela Morada Nova, como o pessoal sempre está comentando sobre isso? Retornaram por Morada Nova, eles passaram lá no posto, e esse é um ponto que também vale a pena ressaltar para demonstrar a frieza, a crueldade e o desprezo pela vida que esse bandido tinha. Ele parou no posto, em Morada Nova, tomou um café como se nada tivesse acontecido, lavou as mãos, e antes de chegar no posto ele trocou a blusa, por isso que ele está aqui com a blusa azul, e depois ele bota a blusa do Fortaleza, porque ele já tinha, esses andarilhos andam com bastante roupa, tirou uma blusa do Fortaleza, aliás, tirou uma blusa do saco, botou, foi lá pro posto, tomou um café, lavou as mãos, foram para Quixadá. Por volta de 4h30 para 5 horas, eles abandonaram o carro, foram para casa da filha do líder, ficaram lá uns instantes, ele veio olhar o carro para saber se tinha rastreador, se tinha polícia por perto, algo do tipo, percebeu a movimentação da polícia, retornou para casa, falou para os caras, a casa caiu, cada um segura seu BO, essas foram as palavras para ele, aliás, as palavras dele para os outros compassos. Se esconderam, os caras estavam muito cansados, que tinham passado o fim de semana usando droga, viraram à noite, 2 adormeceram, o pastor ficou, aliás, o falso pastor ficou acordado. Quando a gente chegou, a gente flagranteou os 3, né, na residência da filha dele. Basicamente foi essa a história, com alguns detalhes que vocês podem perguntar. Doutor, sobre mais ou menos o horário exato da morte da Natane, foi dito por eles qual foi mais ou menos o horário que realmente eles ceifaram a vida da vítima? O horário exato não tem como concluir. A gente faz uma expectativa, né? Faz alguns cálculos e vê uma proximidade, mas foi em torno de entre 2 e 3 horas, aproximadamente.
Então, quando começou as buscas, quando foi anunciado pela mãe da vítima, que ela está desaparecida e tudo mais, que foram colher já informações das câmeras e tudo mais, então, infelizmente, a fatalidade